Amados irmãos, amadas irmãs, bom dia a todos. Possamos nessa segunda-feira escutarmos o evangelho desse dia 8 de março. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus vindo a Nazaré disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo. No tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, era uma delas foi enviado Elias, senão uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos o Dia Internacional da Mulher. E hoje o Evangelho, de forma oportuna, ele destaca a viúva de Sarepta, também uma mulher muito importante para a dimensão da nossa fé. Nós estamos também na paróquia dedicada a Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Eu recordo quantas lideranças femininas tem a nossa paróquia, né? Pessoas que estão em cargo de responsabilidade, catequistas, coordenadores, ministros da Sagrada Eucaristia, pessoas da liturgia, pessoas da música, enfim, coordenadores de comunidades, outras pessoas que são sinais de uma fé tomada pela piedade, pelo exemplo, pela caridade, pela misericórdia, enfim, seja aquelas que aparecem ou não aparecem, né? Que Deus abençoe cada uma daquelas que vivem a essência da sua vocação cristã e feminina dentro da igreja. Mas olhando o nosso evangelho, é interessante o seguinte, né? Jesus Cristo, ele começa com uma frase forte: nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. E Jesus, ele traz o exemplo de Elias e Eliseu. Elias, que enfrentou durante um tempo, 3 anos e 6 meses, um tempo que havia muita fome, falta de chuva, e certamente aridez, onde o povo estava privado de diversas realidades. Mas, no entanto, o milagre foi feito somente na casa da viúva de Sarepta. O milagre nós podemos recordar. Elias chega na casa daquela viúva, a viúva tinha somente o seu filho e ele pedia o pão. E ela dizia que não podia dar nada porque o azeite que se tinha, a farinha que se tinha, só dava para ela e o filho esperar a morte. E Elias, em nome da fé, ele disse que ela poderia fazer um pão para os três, que não iria fazer falta, e a providência de Deus iria providenciar no alimento para que ela não padecesse, não passasse necessidade, não morresse de fome. E a viúva, em nome da fé do profeta, em nome também daquilo que ela acreditou, ela fez de tal forma que o azeite e a farinha não aumentaram nem diminuíram, elas permaneceram na mesma quantidade. E Eliseu também cura Naamã sírio. Essa leitura me recorda muito o tempo de hoje. Nós estamos vivendo um tempo difícil, onde muita gente não tem rezado, muita gente não tem voltado para a igreja, onde muita gente está desempregado, onde muita gente adoeceu, muita gente faleceu, muita gente está com medo, enfim. Nós vivemos um tempo de profunda aridez humana, mas não deve ser um tempo de profunda aridez espiritual. Então, se nós não podemos ir para a igreja, se nós estamos privados, reservados, resguardados, seja por nós ou pelos nossos familiares, se nós não podemos ir de encontro a quem nós amamos, porque infelizmente, né, a situação está cada vez mais difícil, nós devemos reforçar cada vez mais a fecundidade espiritual pela vida de oração, a fecundidade espiritual pela palavra de Deus. Então isso faz a diferença, para que Deus possa fazer conosco assim como foi feito com a viúva de Sarepta, assim como foi feita com Naamã sírio. Ou seja, apesar da realidade exigente e difícil, Deus fazer alguns milagres, algumas graças em nossa vida. O problema é que muitas vezes o nosso coração está fechado, a nossa mente está tomada de preocupações e nós estamos longe de Deus. Nós às vezes somos levados pelo desespero em vez de ser levados pela esperança. Nós somos levados pela impotência humana e deixando de ser levado pela potência divina. Então que Deus fortaleça, console o nosso coração, nos dê capacidade de amadurecer com esse tempo, sem esmorecer, sem desanimar,
Mesmo que o nosso coração esteja ferido, mesmo que o nosso coração esteja saudoso, mesmo que a gente esteja preocupado, mas que a gente não deixe de alimentar a nossa fé. Para que Jesus possa nos conduzir, nos fortalecer, conceder para cada um de nós aquilo que é necessário. Para que a gente não pare de caminhar. E para que a gente, junto, com máscara, com álcool gel, com a vacina, com atenção, possa vencer essa doença. Volto a dizer mais uma vez. Ou a gente se une, ou nós ainda perderemos muitas pessoas queridas. Ou todo mundo toma consciência, ou nós iremos ser vencidos pela doença. Façamos a nossa parte, formemos consciência, usemos as nossas máscaras, usemos de forma adequada, com amor e respeito àqueles que já perderam, àqueles que já partiram, e por amor e respeito àqueles que estão do nosso lado. Façamos a nossa parte. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz, o Senhor nos acompanhe, demos graças a Deus. Tenhamos todos uma excelente segunda-feira, excelente semana com a graça do Senhor.